Olá, boa tarde. Mais uma vez nós estamos no Focando Vidas e nós gostaríamos realmente de agradecer a presença de cada um de vocês e pedir que vocês estejam orando por nós. Quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos fazendo alguma coisa, normalmente muitos problemas começam a acontecer, ok? E hoje, inclusive, nós estivemos evangelizando 2 pessoas e uma delas realmente estava envolvida com o inimigo de verdade e nós realmente pedimos que vocês estejam aí agindo aí do outro lado, orando, intercedendo por nós, por mim, pela Graça, pela Luciana, pelo Marcos, para que não haja represálias, tá bem? Bem, vocês têm apenas 2 minutinhos para nós começarmos a orar. Se você tiver algum pedido e quiser colocar, nós já estamos aí aguardando. Convide seus amigos, coloque realmente na sua rede esse tempo. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema bem polêmico, que é Gênesis capítulo 6. E eu gostaria que você realmente estivesse aí intercedendo, porque é um assunto difícil. É um assunto que tem variantes em termos de interpretação e acredito que não tem uma resposta que eu possa dizer teologicamente falando, essa é a resposta correta. O que eu vou colocar para vocês são as dificuldades nos tipos de interpretação que nós vamos ter aí. Olá, Cláudio. Olá, Samira. Nós vamos estar o Luiz, boa tarde. Então nós vamos estar colocando algumas opções em termos de resposta, tá bem? Mas não posso dizer é isto, porque nós não temos condições de afirmar dessa forma, tá bem? Nós vamos iniciar agora a oração. Se você já tiver algum pedido, se o Cláudio, o Roberto tiver algum pedido para lembrar, pode colocar. A Samira, mesmo o Luiz, nós vamos estar orando, já começando pelo Navarro, tá bem? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e pelo privilégio que nós temos de estar juntos. Deus vivo, Deus maravilhoso. Cada dia, Senhor, que abrimos os olhos, podemos perceber a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu suprimento. E como realmente o Senhor está vivo. O Senhor sempre atende às orações dos Teus servos, segundo a Tua vontade. Nós somos pecadores, Senhor. Negligentes muitas vezes. E pedimos perdão a Ti. Queríamos agora, Pai, interceder pelo nosso irmão Navarro, que possivelmente vai fazer uma operação, uma cirurgia amanhã e vai ter que extrair a vesícula, Senhor. Então, que tudo corra bem, que não haja nenhuma intercorrência, que tudo, Senhor, redunde para a Tua honra e para a Tua glória. Intercedo também por 3 crianças, Deus. Nós temos a neta da Sueli, Senhor, que Tu possas, ó Pai, estar interferindo, porque ela estava com meningite, a Alicia, e nós precisamos, Senhor, que o Senhor sossegue o coração dos seus pais, dos seus avós, e que ela possa ser completamente restaurada. Estamos aguardando isso, Senhor. Estamos pedindo e suplicando por isso. Pedimos também, Senhor, pelo Sebastião. Senhor, essa criança também tão pequena, que tem sido realmente tem passado, melhor dizendo, por problemas muito difíceis, já tão pequena. Operou a cabeça com câncer, teve Covid, está tomando químico, enfim. Que o Senhor possa interferir, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo de maneira sobrenatural. E peço também, Senhor, pelo Davizinho, que nasceu sem o tônus muscular, ele não consegue caminhar,
segurar a sua cabecinha. Então, que o Senhor possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar revitalizando e que ele possa ser uma criança normal. Graças ao Senhor mesmo, ele tem conseguido dar alguns passinhos segurando, mas nós queremos que o Senhor realmente reverta esse processo e que ele possa realmente, mais a um ano, estar andando, caminhando, correndo, falando. Agradecemos pela recuperação do meu sobrinho, Senhor, Marcelo, que ele seja completamente restaurado. Pedimos também pelo meu cunhado, ele vem apresentando um pouco de febre, tem misericórdia, e que ele possa realmente se recuperar por completo. Entrego outras pessoas que estão passando por problemas, Senhor. A mãe da Cida, Senhor, que caiu. Pedimos mesmo pela mãe da Sueli, Senhor, que ela realmente tem problemas sérios, ó Deus, que o Senhor possa interferir, usar os médicos e tantos outros, ó Deus, que estão hospitalizados, outros estão passando por desemprego, dificuldades. E agora quero lembrar especificamente, Senhor, pelo Afeganistão. Ô Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. O Talibã está ali, nós temos lido notícias que eles estão pesquisando os celulares para ver se encontram Bíblias. E aquele que tiver Bíblia, Senhor, será morto. Não sabemos se isso é ou não verdade. Não sabemos se isso é boato. Mas sabemos que há perseguição, porque eles fizeram isso no passado. E os próprios muçulmanos, que não são tão radicais, estão querendo sair, fugir desse lugar. Ô Senhor, aquela cena no aeroporto, com aquele avião americano saindo, e tanta gente correndo atrás, pessoas subindo nos aviões, teve pessoas que caíram, morreram. Senhor, isso é algo assim tão tenebroso. Cenas que têm sido enviadas, que nós não sabemos, ó Pai, se são de agora e de onde são. Então começam a surgir tantos boatos, tantas coisas, tantas mentiras. Mas, de qualquer maneira, sabemos que ali dentro existem servos e servas que no passado, quando o Talibã entrava, ele distribuía as mulheres para os soldados, para serem escravas sexuais. Ah, Senhor, tem misericórdia, que isso não aconteça. Tenha os teus cuidados, colocando, Senhor, essa passagem que não é fácil de explicar. Já vi tantos comentários, mas nós queremos agora que o Senhor nos oriente, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Que daqui sai algumas interpretações, algumas que realmente eu não consigo entender, não consigo aceitar, mas vamos tentar de alguma maneira colocar. Olá, César, tudo bem? Bom, nós tínhamos terminado Gênesis 5, e uma das coisas que nós havíamos comentado está no versículo 24, que diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A mesma expressão aqui no hebraico de tomar para si é a mesma usada para Elias. Então, nós percebemos que Enoque andou, caminhou, viveu com Deus. Boa noite, César. E é interessante porque nós tínhamos feito um desafio da última vez, que nós também vamos um dia estarmos com o Senhor, nós que andamos com o Senhor, nós que somos santuários do Espírito Santo, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, vamos ter a mesma experiência que Enoque teve. Se você for recolhido antes, ou eu, de qualquer forma nós vamos voltar com Jesus,
vamos ressuscitar e encontraremos com Ele nos ares. Se nós estivermos vivos nesse dia, não passaremos pela morte, a semelhança exatamente de Enoque e de Elias. Simplesmente porque nós andamos com o Senhor. Olá, Oscar. Tudo bem, querido? Bem, nós vimos aí no finalzinho do capítulo 5, que diz no versículo 31, 32, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Liane, tudo bem, querido? Muito bem. O versículo 32, interessante, né? Sempre a pessoa viveu 700, 800, 900 e morreu. E morreu. Depois que Adão e Eva pecaram, não tem mais jeito. Todos nós nascemos para morrer. Boa noite, Eliane. E isso realmente é algo que, infelizmente, temos que passar. Agora, a grande questão que nós perguntamos é: aonde você passará a eternidade? Nesse período, a coisa aconteceu de tal maneira, e nós comentamos isso, que houve uma multiplicação muito grande de seres na Terra. Porque você imagina, com 800 anos, com 800 anos, 900 anos, quantos filhos e filhas essas pessoas realmente geraram? Nós entendemos que nós temos assim a chance hoje de termos aí 3, 4, 5 filhos, não é? Se você vai lá para o Nordeste, dependendo do lugar, é possível que você tenha 8, né? Eu comentei até que a minha sogra teve, eu acho que 15 filhos, a minha avó teve 15 filhos, mas foi diminuindo. Hoje, quando muito, temos 1, 2, não é? Agora, 800 anos. Imagina a multidão de pessoas que realmente geraram filhos e filhas. E a gente entende que naquela época eles tinham toda a força física. Eles estavam bem. Estavam aos poucos diminuindo a sua capacidade mental de 100% e foi diminuindo. Mas o vigor era intenso. E isso povoou a terra. Povoou a terra. E no meio dessa multidão de perdidos, como nós vamos ver, o Senhor achou no meio deles uma pessoa, que é exatamente Noé. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. 500 anos. Durante 500 anos, o nosso irmão Noé viveu no meio de uma sociedade podre. Mas ele era diferente. E creio que a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras eram também, porque Deus os preservou. E agora nós vamos começar a história de Noé e o mundo que os envolvia. E agora começam os problemas, porque as interpretações são variadas e cada uma delas, queridos, cada uma delas tem a sua dificuldade. Tá bem? Bom, vamos começar com uma clássica que eu realmente tenho grandes dificuldades. Cláudio, tudo bem, querido? Quando você começa a ter uma visão, segundo aqueles que são mais tradicionais, que eles têm um pouco de receio de algo um pouco mais sobrenatural, de alguma coisa assim um pouco diferente, então a interpretação deles é algo que tem as suas dificuldades, muitas dificuldades. Vamos ver. Olá, Eduardo, tudo bem? Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Entenda bem que eu estou acabando de ler.
como se foram multiplicando os homens aonde? Na terra. E lhes nasceram filhas. Então, esse primeiro versículo me dá a entender que homens geraram filhas. Até aí, tudo bem. Vendo os filhos de Deus, aqui começa a complicação. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Nós vamos depois falar a respeito de alguma interpretação que alguns colocam sobre esses 120 anos. Muito bem. Queridos, os tradicionais, aqueles que não gostam de muita, vamos dizer assim, coisa muita que envolva muito sobrenatural, coisa parecida, colocam que esses filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. Aliás, vocês devem ter percebido, não sei, que na genealogia de Adão, Caim e Abel não aparecem. Na genealogia de Adão começa já por Sete. Por quê? Abel foi morto, então não teve geração. Então ele não entra. E Caim foi amaldiçoado. Então, quando você começa a ler a genealogia, que está exatamente no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Percebe? Aqui na genealogia, no capítulo 5, não entra Caim e não entra Abel. Abel porque ele foi morto. E, no caso, Caim foi amaldiçoado. Então, para a genealogia que nós encontramos aqui, que vai de Adão até Noé, já começa de Sete. Muito bem. Então, o que eles colocam, os mais tradicionais? Seria, vamos dizer, a interpretação mais clássica, que esses filhos de Deus seriam os descendentes de Sete. E que as filhas dos homens, como se eles não fossem... Quer dizer, aí já começa o meu problema, não é? Porque eles colocam como se fossem dois grupos diferentes, mas não são dois grupos diferentes. O fato de Adão gerar Sete e começar a genealogia a partir daí, mesmo Sete era pecador e nasceu morto espiritualmente. Ele teve realmente que realmente se converter ao Deus vivo. E a sua descendência, não está escrito que todos que estão aí nessa descendência seriam realmente pessoas descendentes de Sete e que eram todos salvos. Por que eu afirmo isso? Porque Noé é descendente de Sete. E só entrou na arca quem? Só entrou na arca Noé, seus filhos, as suas noras e a sua esposa. Por que não entrou o pai, a mãe, tio, a avó, que eram descendentes de Sete e que tinham longevidade também? Então aí já começa um probleminha. Segundo probleminha, eles colocam que então os filhos de Deus aqui, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, ora, se eles eram descendentes de Sete, diz aquelas pessoas que interpretam dessa forma que eles tiveram um casamento misto. E por este casamento misto surgiu toda essa decadência, toda essa rebeldia contra Deus. Ora, querido, isso é uma dificuldade muito grande para eu crer nisso. Por quê? Porque se hoje uma pessoa que é filho de Deus, que é santuário até do Espírito Santo, coisa que na época eles não eram, se casasse hoje com alguém
que não é cristão, ele está em desobediência. Vai ter as consequências disso. Mas não vão gerar monstros, não vão gerar pessoas perdidas, como aconteceu aqui. Não tem sentido. Já vi pessoas que são filhos de homens que são até pai de santo, que se casaram até com uma crente não lá muito firme, vamos dizer assim, geraram filhos, e esses filhos não foram exatamente como nós encontramos aqui, cheios de problemas. Pelo contrário, já vi pessoas que saíram daqui e eram servos de Deus, se tornaram servos de Deus. Como eu vi também pessoas que continuaram essa marca de família totalmente fora dos padrões do Senhor. Bah, então, essa interpretação clássica eu tenho muita dificuldade, ok? Normalmente, quando isso acontece porque aquele que é mais fundamentalista, né? Ele tem um certo receio das coisas assim que fogem um pouquinho do padrão. Eu não tenho esse receio. Bem, então, primeira coisa é essa. Qual seria outra interpretação? Que esses filhos de Deus, na verdade, seriam homens poderosos daquela época. Homens de grande poder, riqueza, e que simplesmente olhavam as pessoas que estavam à sua volta, como acontece hoje, com muitos poderosos, e tomavam as mulheres como eles queriam. Eles mandavam. E tiveram relações e geraram pessoas rebeldes, etc. Queridos, tantos filhos de Sete quanto os filhos que vieram de Caim, os dois descendentes, o de Caim e o de Sete, são pecadores. Todos eles têm a mesma natureza decaída. Todos eles tinham a possibilidade de andar longe ou perto de Deus. Deus se revelou desde o início para Adão. E vocês percebem que Abel seguiu aquilo que Deus havia ensinado. E vocês vão ver que Sete começa a invocar o nome do Senhor pelo nascimento do seu filho. Então, eu não aceito muito bem isso, porque na minha cabeça não dá para entender que tipo de consequência, que tipo de problema geraria alguém que fosse, assim, o mais rico do pedaço, o mais poderoso, tomando as mulheres daqueles que seriam descendentes, e aí não importa se era descendente de Sete ou descendente de Caim, e através de tornarem essas mulheres quase que escravas sexuais dele, gerasse algo tão aberrante como nós vamos ver a ponto do Senhor resolver acabar com a humanidade. Uma outra interpretação. Algumas pessoas dizem que, e aí nós vamos ver, que esses filhos de Deus que estão aqui, eu vou ler novamente, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, dentre outras, mais lhe agradaram. Ou seja, quando a gente olha dizendo, os filhos de Deus, vendo, não é? Os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, para mim, não há dúvida que ele está fazendo uma diferença entre os filhos de Deus, que seriam diferentes, das que são filhos dos homens. Porque se você pega no clássico, olá Ângela, que você pega no clássico, que era só descendente de Sete com descendente de Caim, ou esses poderosos com os descendentes, seja de Caim ou seja de Sete, gerariam algumas aberrações, não tem lógica, não tem sentido. Quantas pessoas que eu já vi, mesmo em lugares de perseguição,
pessoas que são malignas, pessoas que nem o pessoal de Talibã, que estão aí escravizando as mulheres. E quantas vezes eu já vi descendentes de pessoas que são radicais, que renegam o Senhor e que acabaram se convertendo a Jesus. Então a gente entende que esses dois tipos a gente encontra dificuldades, problemas. O terceiro, então, como há essa diferença, como se fossem os filhos de Deus sendo uma coisa e as filhas dos homens outras, porque, claro, que seja de Sete ou seja de Caim, todos são filhos dos homens. Todos são filhos dos homens. Todos são decaídos. Todos têm natureza corrompida. Então, eu não vejo nada errado nisso. Mas pode haver uma outra possibilidade. Porque a expressão filhos dos homens você vai encontrar várias vezes aqui na Escritura para aquelas pessoas não, né? Aqueles seres que estavam na presença de Deus, os anjos. Eles, muitas e muitas vezes, eram chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então seriam anjos caídos que, de repente, eles olham para as mulheres e aí uma das opções que normalmente é colocado, eles entram em corpos de homens, pessoas que se tornariam possessas, que nem os pais de santo, etc., e estariam tendo um relacionamento com mulheres. Qual a dificuldade disso? Hoje você vai encontrar pai de santo tendo relacionamento com mulheres e não vai estar gerando uma geração terrível, porque o que está gerando as coisas do jeito que estão é o pecado, é a liberação, quebra de princípios. Então, isso de anjos caídos tomarem corpos de homem e geraram filhos que se tornaram aberrações, também tem as dificuldades. Porque hoje nós já vimos, eu já vi, pessoas que foram filhos de pessoas envolvidas com candomblé, com umbanda, com quimbanda, ok? Bruxos, e que casaram com mulheres e que tiveram filhos, e alguns desses filhos acabaram se convertendo a Jesus. Então, esse tipo de postura também não me agrada. Bem, como eu disse para vocês no começo, não tem nenhum teólogo que possa dizer essa é a interpretação correta. Por quê? Porque todas elas vão ter as suas dificuldades. Qual seria a interpretação? Talvez eu já vi muita gente séria crendo nisso, mas sempre nós temos que interpretar e mostrar também as dificuldades. Olá, Cida, tudo bem? Vamos lá. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e aqui não fala se era de Sete ou de Caim, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Bem, o que alguns colocam, e nós temos duas passagens que nós vamos ver agora, lá no Novo Testamento, é que anjos, esses anjos caídos, se materializaram, tomaram uma forma de homem e se relacionaram com mulheres. E o que nasceu deles realmente começou a gerar aberrações.
onde nós vamos buscar alguma coisa com respeito a isto? Olha só, abra comigo, por favor. Vamos em duas passagens, ok? A primeira passagem que nós vamos estudar é Judas. Eu quero que você preste bem atenção. A minha tendência, Raul, é optar por isso. A minha tendência. Mas eu reconheço que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tá bem? Muito bem. Aqui diz assim, antes disso, quando eu falei de materialização, algumas pessoas dizem, mas como? Isso é impossível. Não, não é impossível. Quando Abraão recebeu 3 pessoas que vinham, 2 delas eram anjos. 2 delas eram anjos. E eles vieram como homens, materializaram-se. E quando eles chegaram lá onde estava Ló, eles entraram e comeram. E comeram. E eles podiam tocar, pegar Ló na mão, pegar as pessoas que estavam ali, que eles queriam arrancar fora, na mão. Eram palpáveis. Eles não somente eram vistos, mas eles podiam ser tocados. Então, olha o que está escrito em Judas. E o que eu vou dizer agora, entenda bem. Se o que eu vou ler agora não tiver nada com aqueles filhos de Deus lá de Noé, então nós nunca vamos saber, até chegar no céu, Deus vai falar pra gente, nós nunca vamos saber o que está escrito aqui em Judas com respeito àqueles que estavam lá no céu e deixaram o seu domicílio. Nunca vamos saber. Ou seja, se isso que eu vou ler em Pedro e o que eu vou ler em Judas não tiver nada com aquele período de Noé, então nós não sabemos o que esses de Judas e Pedro fizeram. Ok? Não tem nenhuma outra passagem, fora aquela, que possa dar uma pequena luz com respeito a isso. Caminhe comigo agora. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Do que ele está tratando? Qual é o contexto disso aqui? Aqui a palavra de Deus fala que Judas, que escreveu uma carta qualquer, de repente é tocado pelo Espírito, muda de assunto, porque ele ia falar da comum salvação, e começa a exortar aquelas pessoas que preservasse o conjunto de doutrina que uma vez por todas havia sido entregue aos santos. E por que ele falou isso? Porque no versículo 4 está mostrando que alguns homens, se passando por servos de Deus, se passando por pastores, líderes espirituais, haviam penetrado no meio da igreja. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, ou seja, não eram crentes, mas se passavam por crentes, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, a partir do versículo 5, nós vamos começar a perceber a descrição do caráter desses falsos crentes, desses falsos pastores, sendo utilizado alguns personagens bíblicos do passado que fizeram coisas erradas. Então, a somatória disso aqui é que mostra o caráter desses falsos pastores. E ele já começa falando no versículo 5 sobre a incredulidade daqueles que
não entraram, não atravessaram as fronteiras. Foram enviados 10 espias, só 2, Josué e Caleb, que voltaram e disseram, não, vamos entrar, a terra é nossa, Deus nos deu. Mas, não, nós somos tão pequenos, parecemos gafanhotos perto desses. Tipo, nós vamos morrer. E os outros 2 diziam, não, o Senhor nos deu. E por causa disso, Deus falou, tá bom, vocês agora vão caminhar por 40 anos. E a hora que o último de vocês, rebeldes, morrer, aí somente os seus filhos é que vão entrar. E entrou esses com Josué e Caleb. Então, aqui fala bem claro que isso aconteceu, e ele diz bem claro aqui, quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, ou seja, isso era do conhecimento, possivelmente quem está recebendo isso conhecia a história dos judeus, ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, o povo de Israel, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E olhe agora, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original. O que significa isso, não guardar o seu estado original? O estado original de um anjo é espiritual. O estado original de um anjo é ser invisível, intocável. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é abandonar o seu próprio domicílio? Eles estavam lá no segundo céu e vieram para a terra. Abandonaram o seu domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Enfim, eles estão presos no abismo. E agora, o versículo 7 dá um pouquinho de luz sobre o que esses anjos fizeram. Como Sodoma e Gomorra praticavam todos os atos sexuais errados, ilícitos, perversão, mas não era só isso, não era só na área sexual. Tudo que, em termos de abominações, estava sendo praticado ali em Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas, que, olha agora, preste atenção no que eu estou lendo, que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles quem? Os anjos que ele acabou de mencionar. Se entregaram à prostituição como aqueles que abandonaram, deixaram o seu domicílio. Então, vou ler novamente, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, é como eu te disse, se isso que eu acabei de ler em Judas não tem nada a ver com aquele período de Noé, então não há nenhuma passagem bíblica que explique o que esses anjos fizeram. Não tem. E aqui, em Pedro, diz assim, ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinza as cidades de Sodoma, Gomorra, e ordenou-as ruínas completas, tendo os postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Bem, essa passagem aqui de Pedro, somada com aquela de Judas, nos mostra alguma coisa. Que Deus não poupou anjos.
Pelo contrário, jogou ele nos abismos, que está escrito inclusive, não só aqui, mas lá eles serão realmente, sofrerão a eterna punição. E é interessante que o versículo 4 e 5 estão próximos. Ele termina de falar sobre os anjos e imediatamente já coloca esse período do mundo antigo, onde apenas Noé e os seus filhos, suas noras e esposa foram preservados. Volto a repetir, se esses anjos que fizeram alguma coisa errada, pecaram, é o que está escrito. Se isso aqui não for, se não tiver nada a ver com o período de Noé, então, queridos, não tem nenhuma explicação em nenhuma parte das Escrituras sobre o que esses anjos realmente fizeram. Não tem. Não tem. Porque se me falarem que, isso aqui, sabe o que foi? Está se referindo aos seguidores do diabo, não é? Os anjos caídos, que cometeram o pecado de rejeitar o Senhor. Tudo bem, eles fizeram isso mesmo. Só que esses anjos caídos que fizeram isso não estão presos no abismo coisa nenhuma, estão soltinhos aí, e já encontrei com alguns deles várias vezes, e tive que expulsar eles de pessoas. Então, não é bem por aí. Aqui está falando que uma parte específica de anjos deixou o seu lugar e também mudou a sua maneira, se concretizando. É o que nós entendemos isso, é o que nós entendemos aqui, voltando para Gênesis capítulo 6. Bem, agora vamos ler, pensando nessa última possibilidade. Vendo os filhos de Deus, ou seja, esses anjos caídos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Qual a dificuldade também nisso? Uma vez me falaram, e está escrito, não pode. Por que não pode? Porque a palavra do Senhor diz, os líderes lá de Israel chegaram em Jesus e contaram uma historinha. Uma mulher casou com uma pessoa, essa pessoa morreu, aí ela casou com o irmão, morreu, ou seja, eram 7. E aí eles perguntam, bom, no reino, de quem que ela vai ser esposa? De quem que ela vai ser esposa? A pergunta foi feita para tentar o Senhor. E ele responde, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras, e muito menos o poder de Deus. Porque lá no reino de Deus, nós não, ele não, né? Mas os homens serão exatamente igual aos anjos. Não se casam e não se dão em casamento. Emerlinda Pena, Mário Lúcio. Seja bem-vindo. Entende o que eu estou dizendo? O argumento é, como é que eles podiam gerar filhos ou não? Porque a própria palavra diz que seremos, né, os homens, né? Seremos que nem os anjos. Não se dão em casamento. Só que o problema é que aqui nós estamos falando de pessoas que faleceram, morreram e foram para a presença do Senhor. E mesmo depois, quando houver essa parte do rapto, quando nós formos levados pelo Senhor e estaremos completos de novo, corpo, alma e espírito, no corpo transfigurado, nós, por toda a eternidade, seremos que nem os anjos, não casaremos e não nos daremos em casamento. Muito bem.
Não vamos poder gerar filhos mesmo. Mas nesse caso, são anjos que se materializaram. Bom, aí vem outro problema, queridos. Você percebe? Eu posso dizer que isso aqui é o que eu acho melhor, tal, mas eu tenho que entender e tenho que ser honesto que há dificuldades. Por exemplo, eles se materializaram, e nós vimos isso lá em Sodoma e Gomorra, que eles até chegaram a comer. Mas será que Deus estaria permitindo, ou eles próprios teriam a capacidade de gerar filhos, ou seja, ter as mesmas coisas que os homens têm e que Deus deu, esperma, para que eles pudessem gerar filhos? Primeiro problema. Segundo problema, se isso aconteceu, Jesus morreu por esses também? Percebe? Todas as interpretações têm as suas dificuldades. Então, nós não podemos dizer este é o correto, esta é a interpretação correta. Não dá para fazer isso. Se você perguntar qual que você tem a melhor tendência, você gostaria, eu dou preferência a essa, mas ao mesmo tempo eu sou consciente das dificuldades, da mesma forma que as outras também têm. Então, eu deixo que o Senhor fale ao coração de vocês, para que vocês possam, de alguma forma, chegar a qual conclusão. Se você achar que eram simplesmente descendentes de Sete, eram chamados de filhos de Deus, e os descendentes de Caim eram as filhas dos homens, e achar que isso é correto, então vocês vão simplesmente anular a dificuldade que isso tem e aceitar essa possibilidade. Se achar que são líderes que mandavam naquela época e pegaram as mulheres e tiveram relações com ele, também vai ter dificuldades. Se você achar que pessoas, demônios, se materializaram e tomaram as mulheres e geraram filhos, vai ter uma baita de uma dificuldade, não é? Se for possessos, ou seja, demônios, né, que entraram nos homens e geraram filhos, também vai ter dificuldades. Portanto, nós realmente chegamos... Olá, Elias, tudo bem? Nós chegamos a uma conclusão que todas essas possibilidades são difíceis. E eu não vou dizer esta é a interpretação correta, porque eu desafio algum teólogo que me mostre esta é a passagem correta. Vocês podem ter preferência. Aqueles que são mais clássicos preferem que são descendentes de Sete com as descendentes de Caim. Mas isso não gera problemas, ok? Então, a gente tem a possibilidade de orar, meditar e resolver esse problema. Como nós estamos falando aqui no Face, ok? Algumas vezes some, eu não sei, já apareceu para mim umas 2 ou 3 vezes parando, mas eu acho que é pouquinho. No passado, quando acontecia isso, eu apertava para que eu pudesse recomeçar. E eu descobri que eu não preciso apertar mais. E quando eu vou assistir, está sem interrupção nenhuma. Então, se eventualmente houve algum problema, né, com você, quando você estava assistindo, depois eu vou jogar lá no YouTube e normalmente está direto, sem nenhum problema. Tá bem? Bem, olá, Joana. Tudo bem, querido? Já estamos juntos, hein? Daqui a pouquinho. Ok? Falta 15 minutos para a gente estar junto, hein? Muito bem. Então, só voltando para fechar, que é outro problema muito sério. Esse 120 anos.
Tá. Alguns imaginam que isso está escrito que, bom, a partir de agora, todas as pessoas então teriam que ter 120 anos. Se essa fosse a interpretação, nós teríamos um problema, porque nós vemos alguns descendentes, depois que nascem, saem da arca, que tiveram muitos anos a mais do que os 120 anos. Então, a interpretação mais correta, que eu concordo, é que aquele grupo que Noé estaria ali convivendo, e ele foi pregador de justiça, significa que durante todo o tempo que demorou para fazer a arca, ele ministrou, ele pregou a palavra, significa que aquelas pessoas que estavam ouvindo as mensagens de Noé teriam 120 anos de sobrevida. Porque a hora que viesse então o dilúvio, a porta seria trancada e todas essas pessoas, como realmente aconteceu, morreriam. Ok? Esse é é algo que eu concordo com muitos e eu realmente aceito isso sem nenhum tipo de dificuldade. Agora, um outro problema. Inclusive algumas versões que saíram tiraram isso que eu vou ler no versículo 4. Não está assim, tá? Se você pegar algumas outras versões atuais, não está assim. Mas, ao mudaram também o significado do texto. Ok? Então, no versículo 4 diz assim: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Eu já cansei de ouvir pessoas dizendo que esses gigantes são descendentes desse relacionamento. Que absurdo! Se for naquelas interpretações todas que nós já vimos, já seria isso impossível. A única possibilidade disso ter acontecido, talvez uma aberração desse tipo, seria esses gigantes serem descendentes de demônios com filhos dos homens. Essa seria a única possibilidade. Mas o texto não diz isso. O texto não fala sobre isso. Olha o que fala no versículo 4, presta atenção. Ora, naquele tempo, que tempo? O tempo que ocorreu esse relacionamento. Não importa se é descendentes de Sete com Caim, ou era demônios, não importa. Aqui é um momento onde está dando, ou seja, em termos históricos, quando isso aconteceu. E ele fala, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, ou seja, quando aconteceu isso, e também depois, ou seja, os gigantes que estão aqui é uma referência de tempo. É uma diferença para dizer, olha, naquela época que o Talibã realmente invadiu o Afeganistão, havia na terra a Covid, antes e depois. Ok? É uma referência. Aqui não está falando que esses gigantes são descendentes, mas são simplesmente um parâmetro para quem está lendo em perceber que isso que aconteceu era uma época em que havia gigantes antes e depois. E a palavra no original é Néfilins. E aí vem um probleminha. Se alguns interpretam Néfilins, e o que muda é um pequeno tracinho, porque pode interpretar gigante ou decaídos. Ora, se a interpretação aqui fosse decaídos, então não seria referência nenhuma. Por quê? Depois de Adão sempre houve decaídos. Então, sempre houve decaídos. Você não pode dizer que naquele momento que aconteceu aquilo, havia decaído. Sempre teve. Mas aqui eu entendo que seja realmente a palavra gigantes. Gigantes que era uma referência, ou seja, naquela ocasião que aconteceu aquele problema, havia gigantes antes e também depois. Bem, nós
vamos parar aqui. Eu acho que só esse trechinho com versículo, só 4 versículos, já foi bem assim, trabalhado. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar. Se eu não souber, eu vou perguntar para os universitários. Mas veja bem, seria importante você escrever o que você entendeu, o que ficou para você, tá bom? E alguma pergunta que você queira fazer. Se eventualmente você quiser falar comigo diretamente a respeito desse assunto, entre no meu WhatsApp, quem já tem, quem não tem, é 011 999 11 5272, aqui em São Paulo, tá bem? É só entrar no meu WhatsApp e fazer a pergunta, tá joia? No próximo sábado, vamos entrar aqui a partir do versículo 4. Eu só quero terminar o versículo 4, porque eu só peguei o comecinho e só quero terminar ele inteiro, dizendo assim, ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. A gente volta a conversar no próximo sábado. Agora nós vamos ter uma reunião maravilhosa na Igreja Batista Regular Filadélfia, uma reunião de casais. E nós vamos estar juntos com a minha amada esposa Graça. Que Deus abençoe vocês e vamos estar orando agora, encerrando. Se você tiver qualquer pedido agora por alguém que está com problema, pode colocar que eu vou orar por você, tá bem? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque esse trecho realmente é um trecho que levanta bastante polêmica, Senhor. E nós realmente colocamos aquilo que nós entendemos, mas não podemos chegar a uma conclusão, porque todas elas têm dificuldades. Então, eu entrego, Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui, que o Senhor os proteja, os guarde. Lembro Navarro, que está para realmente fazer uma cirurgia, Senhor, e retirando a vesícula. E lembro também, Deus, a Alicia, Senhor, criancinha, que estava com meningite, creio que já está bem melhor. Também o Sebastião, Senhor, também uma criancinha muito pequena, já sofrendo. E também o Davizinho, Senhor. Cada um deles, como nós oramos no princípio, estão com suas dificuldades, seus pais sofrendo, mas que o Senhor possa consolar os pais, os avós, e que essas crianças possam ser completamente restauradas. Também agradeço pela recuperação do meu sobrinho Marcelo, que ele possa realmente se recuperar bem, sem sequelas. Peço pela recuperação total também do meu cunhado, Senhor, que está em casa, está bem, mas apareceu uma pequena febrezinha, e que o Senhor possa estar com eles. Entregamos esse tempo aos teus cuidados, pedimos ao Pai pelo Afeganistão, os irmãos que estão ali, pastores, missionários, servos de Deus, que eles colocaram, inclusive, que vão examinar os celulares para ver quem tem Bíblia no celular, para que possam realmente ser presos e mortos. Muitas coisas têm chegado para nós, nem todas eu creio que sejam verdadeiras. Quando chega para nós, muitas vezes sem data, e nós nem sabemos o local, nada, não tem nenhuma informação, mas sabemos que o Talibã fez muitas coisas erradas no passado, quando já esteve no comando, e matando realmente pessoas, pegando principalmente as mulheres que são cristãs e distribuindo para os soldados. São coisas do passado que eu acredito que a mentalidade seja igual. Então, Senhor, faça com que os teus servos sejam preservados ou consigam sair de lá, Senhor. Dê condições a eles, Pai. Aqueles que são do próprio Afeganistão e que ajudaram os americanos, e esses estão sendo perseguidos. Que o Senhor também os proteja e os guarde.
em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos também pela Igreja Batista Regular Filadélfia, que o Senhor realmente traga um grande avivamento ali, restaura, Senhor, cada área. E agora, Senhor, a reunião que nós vamos ter de casais, que seja uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, a Alicia teve alta, para a honra e glória do Senhor. Oh, Roberto, que bênção, menino. Aleluia, eu não sabia, a Graça me falou, eu não sabia. Então, nós colocamos agora vocês, né, como intercessores nossos, e que Deus possa realmente estar usando vocês na vida minha e da Graça, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço de vocês.